Coisas que me chocaram viajando à América do Sul depois de viajar à Ásia. Pra quem não sabe, eu morei 5 anos na Coreia e durante esses 5 anos, além de conhecer pessoas do mundo inteiro, eu viajei a alguns países da Ásia. Claro, não todos e nem muito menos da América do Sul, mas aqui eu vou falar um pouco sobre a minha experiência. Para analisar melhor a situação, eu separei em 5 categorias. A primeira categoria é segurança, a segunda categoria é preço, a terceira é transporte, a quarta categoria é cultura social e a quinta é comida. A primeira categoria é segurança. Ai, porque a Ásia é mais segura do que a América do Sul? Sim, mas não necessariamente e não em todos os aspectos. Por exemplo, a Ásia e a América do Sul têm tipos de crimes diferentes. Aqui pode ser que você tenha furtos de celular com muito mais frequência. Existem crimes sim na Ásia, só que eles são crimes menos violentos. Por exemplo, eu conheço pessoas que sofreram com voice phishing, tipo scammers que eles ligam pra você, roubam as suas contas do banco, roubam o seu dinheiro. Isso também existe na Ásia. Mas também existem lugares perigosos na Ásia. Não é todos os países, não é, muito menos todos os bairros que são seguros. Por exemplo, achei muito parecido as Filipinas com a situação da América do Sul. As riquezas muito centralizadas nos bairros mais ricos. E na parte você sai um pouco mais do bairro nobre e a situação já é um pouco mais precária. Uma coisa que me chocou aqui em Lima foi que eu nunca tinha visto isso na minha vida. Você tá num bairro nobre, você tá passeando lá, do nada se depara com um risco na calçada. Não é literalmente um risco, mas a calçada realmente se divide na metade. E de um lado é o bairro asfaltado, o bairro com segurança, tem a polícia local ali fazendo a ronda, é um lugar tecnicamente seguro, só que nessa divisão pra cá, literalmente uma linha imaginária, e eu acho que essa divisão assim tão acentuada eu nunca tinha visto antes na minha vida. A segunda categoria é preço, e pra isso a gente tem 3 categorias dentro dessa categoria. Primeiro, Airbnb, a segunda, comida e a terceira, lazer. Pra falar de Airbnb, aqui a gente já começa com a nossa Airbnb em Lima, que é só um quarto, tem uma cozinha pequena, tudo no mesmo quarto, e tem um banheiro privado. Tudo menos o banheiro, é tudo no mesmo ambiente. Então, esse valor aqui em Lima, na parte mais nobre da cidade, não fica por menos de $700. Mais ou menos 700, 650 dólares é o preço inicial para um lugar privado assim. Eu achei que os preços seriam um pouco mais baixos, para falar bem a verdade. Eu achei que seria um pouco mais caro que a Ásia, países como a Tailândia, o Vietnã, as Filipinas, onde a gente encontra apartamentos inteiros por esse valor. E esses apartamentos assim de um quarto geralmente são um valor muito menor. Então eu sabia que não ia ser esse valor, mas também achei que ainda estava um pouco mais barato do que estamos pagando. O lugar mais nobre na Coreia para você ficar não sai por menos de $1.096 por mês, esse valor mensal. Então, que seria Gangnam naquela área. A Airbnb desse estilo exatamente aqui, que eu posso fazer uma tour se alguém quiser, fica por volta de $1.096, que é um preço muito mais caro. Tem hostels também que são mais baratos, se você viaja sozinho vale muito a pena. E também tem opções mais baratas, tipo um quarto muito pequeno, que às vezes sai por $350, $400 na Airbnb. Então tem essas opções também mais baratas na Coreia, que é bom porque lá não tem regra nenhuma da milimetragem dos quartos. Eu sei porque eu ficava num quarto que aquela coisa deveria ser ilegal permanecer lá. Mas eu só tinha dinheiro para aquilo, então tudo bem. Aí, comida, eu acho que é mais ou menos a mesma coisa. Você consegue comer muito barato aqui na América do Sul, porque, por exemplo, eles vendem aquelas empanadas por $1 e é muito em conta pra quem come pouco, então consegue viver um dia inteiro com $10, com certeza. Vivendo não saudável, mas sobrevivendo, no entanto. E isso que é importante também. Sobrevivendo a curto prazo. A gente não pensa a longo prazo, a gente pensa a curto prazo quando a gente viaja. Sobre transporte, tem 2 coisas assim que eu gostaria de pontuar. Uma é que eu sinto muita falta dos trens na Ásia. Na Ásia você conseguiria ir de uma cidade a outra de trem em muitos países, até no Vietnã, países que são mais pobres que a Coreia, e você ainda tem trem que vai de uma cidade a outra, de uma extremidade do país ao outro, valores acessíveis também. Por exemplo, a gente
foi nesse trem aqui. Era um trem leito, uma cama deitada, eu acho que foi mais ou menos $40 e a gente atravessou o país, foi de uma ponta a outra. Conheceu umas senhorinhas que estavam no mesmo quarto que a gente, foi bem legal. Mas uma segunda coisa que me chocou é que aqui em Lima tem os tuk-tuks que existiam na Tailândia, que existem na Tailândia, o tuk-tuk não morreu. Foi um choque pra mim vê-los depois de tanto tempo, e eu acho, se eu não me engano, de acordo com o ChatGPT, que ele pode estar errado porque ele erra muitas vezes, então briguem com ele. Eles produzem o tuk-tuk aqui mesmo, no Peru. Eles até fazem a montagem aqui no Peru, mas a maioria das peças são sim importadas. Eu não cheguei a pegar porque eu me arrisco assim no espanhol, mas aí eu fico com medo de eles não terem entendido onde eu queria ir e acabar levando para outro lugar que eu não quero ir. E daí agora eu tenho que voltar, mas daí eu tenho que voltar com o tuk-tuk, porque eu também não sei pegar o tuk-tuk de voltar e daí eu vou parar em outro lugar. E daí eu sou uma pessoa ansiosa e eu não vou fazer isso. Mas queria muito fazer isso. Eu fiz na Tailândia. Fiz, mas por quê? Eu era uma pessoa muito mais corajosa. Eu acho que agora eu, como mãe desse serzinho aqui, né? Agora eu cuido muito mais da minha vida e principalmente do meu horário de chegar em casa, porque tem que alimentar esse serzinho aqui, que ela não gosta de que atrasem a comida dela. Então eu fico preocupada agora, eu não posso chegar em casa em qualquer horário, entendeu? Eu tenho que ser o horário que ela... No quarto tópico, cultura social, não posso dizer que foi uma coisa que me chocou, porque eu já sabia que era assim, mas vivenciar isso é uma outra experiência. Eu acho que o respeito na Ásia, na maioria dos países, ou em alguns países, tem um significado diferente do que é o respeito aqui na América do Sul. Eu acho que o respeito na América do Sul é sobre conexão e o respeito na Ásia é sobre distância. Não que eles sejam frios, não tô generalizando isso. Eu tô falando que na Ásia, especialmente países como a Coreia e o Japão, o respeito é eles te darem essa distância no sentido de te dar o teu espaço, de te permitir ser mais no teu cantinho. E eles vivem assim muito bem em comunidade. Os meus dias lá na Coreia eram mais previsíveis, assim, mesmo viajando países tropicais, Tailândia, Vietnã, ainda assim os dias eram mais previsíveis do que na América do Sul. Aqui essa conexão é esse sentido de respeito. Isso é muito interessante porque eu gosto, mas eu sei que também tem gente que prefere muito mais o jeito que a Coreia vive, que o Japão vive e que outros países da Ásia vivem. Então depende muito de pessoa para pessoa, depende de como a gente acorda naquele dia também. Tinha dias que eu realmente sentia falta desse calor humano, mas muitas vezes também eu gostava de viver dessa forma, sabendo como o meu dia ia começar e como o meu dia terminar, sabendo com quem eu iria conversar naquele dia e com quem principalmente eu não iria conversar. E não é que todo mundo seja assim, mas em um geral é como a sociedade é configurada a viver. Agora eu coloquei o tópico à parte de comida e não como valor, porque eu tenho duas coisas pra falar sobre comida. A primeira é que eu não sabia que comida da América do Sul era tão deliciosa, porém a comida aqui é extremamente salgada, não no sentido de ter sal, de sentir salgada, mas tem muito sódio, e eu senti isso nas minhas pernas, porque se eu como muito sódio, minhas pernas acabam inchando e dói pra caminhar e tal. Então eu sinto o sódio nas minhas veias. E a segunda coisa é que comida fitness não existe como no Brasil. O Brasil é um país sensacional para ser fitness. O meu marido até faz a piada de que ele nunca viu outro país tomando água com gás tanto quanto o Brasil. Claramente a palavra certa não era piada aqui, né? Eu acho que o Brasil, assim, você vai no mercado e você tem essa opção aqui de comida blá blá. E do lado já tem a opção sem açúcar, sem glúten, sem nananana, proteína extra. Então eu sinto muito isso falta já só saí faz um mês e já sinto falta. Aqui eu tô tendo mais dificuldade, não existem tantas casas de produtos naturais. E na Coreia era mais difícil ainda. A maioria dos produtos que a gente encontrava no mercado eram produtos importados dos Estados Unidos. Então tem isso, né? Porque você pega produtos importados dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos já é caro, chega na Coreia, tá ainda mais caro. Só que na Ásia já tem todo esse lance de comer comida saudável por si só. Eles acreditam muito em comer frutas, verduras, vegetais em todas as refeições. Então, apesar de não ter tanto esse lance de comida fitness, que muitas vezes são processadas, eles têm essa cultura de
assistir, de analisar o que você está comendo. Então, são 2 pesos de 2 moedas, 2 pesos para 2 moedas, 2 moedas para 2 pesos. Mas é isso, não que um seja melhor que o outro, mas é só 2 lados, 2 pontos diferentes que eu gostaria de pautar. Se esse vídeo aqui tiver 100 likes, eu faço um vídeo, um tour mostrando a minha Airbnb aqui em Barranco, em Lima. E se esse vídeo não ter 100 likes, aí eu provavelmente vou fazer o vídeo também, mas aí eu vou fazer um vídeo um pouco mais triste. E você quer ver triste? Se você quiser, aí tudo bem. Mas aí você assistiu o vídeo inteiro aqui só pra me ver triste? Aí é foda. Beijo e até a próxima!